Esta imagem de Sócrates, cercado dos seus discípulos, próximo a uma ágora, que seria uma praça pública lá de Atenas. Isso ocorre há cerca de 2.500 anos atrás, e esses eventos chegam até nós de forma muito contundente, relevante, desde que a gente compreenda o que a gente herdou, o que a gente pode usufruir desses momentos. Bom, Sócrates, pela primeira vez, é alguém que crê em uma alma imortal e a convicção da eternidade de um só Deus. O que tem isso de importante? Bom, esse tipo de convicção, de crença, na verdade, ele é contraponto ao politeísmo que acompanhou as mais distintas culturas até então. Então, todas as culturas acreditaram vão em vários deuses, inclusive Atenas, os gregos daquela época. Bom, essas convicções aliadas à sua conduta, sempre condizente com o seu discurso, é muito importante, né? Toda a sua ação era respaldada pelo seu discurso, tinha correlação, atrai muito as pessoas. Como também reúne sobre si o ódio da elite ateniense, se sente ameaçada por alguém que se sobrepõe em sabedoria a todos. Então estava ficando provado, né? Nos vários diálogos lá, todo mundo sai perdendo. Sócrates não tinha esse ímpeto, ele não queria vencer. Ele usava alguns princípios lógicos, ele usava a verdade e expunha algumas virtudes, e com isso ele ia derrubando todos os que se opunham em diálogo a ele. Ao conhecer a conduta desse personagem histórico, que inaugura uma nova era, por isso a importância de Sócrates, e dominar algum desses conhecimentos e quais princípios, crenças e valores ele defendeu, temos alternativas consistentes sobre como lidar com mais eficácia aos dilemas que afligem a sociedade em suas mais diferentes configurações e épocas. Né? Seus ensinamentos influenciam a cultura de muitos povos até hoje, expressos em virtudes como ingrediente elementar para o desenvolvimento do ser humano. Bom, eu sou Maurício Salves, economista, professor universitário há 17 anos, líder de uma plataforma de desenvolvimento pessoal, autor do e-book Como Transformar Lágrimas em Forças, e convicto que a filosofia nos fornece os mais importantes elementos para vencer esse caos que a gente tem visto no mundo, certo? Bom, vamos lá. Este é o quarto vídeo, né, de uma série de 4 vídeos para apresentar alguns princípios filosóficos que a gente tem apresentado de uma forma muito resumida e sintética, mas que eles precisam ser aplicados. Né? E a gente sempre compara como uma ponte sobre as águas turbulentas, como uma flecha certeira no alvo, nesse ambiente de muita incerteza, e um farol que brilha à noite, permitindo a gente caminhar com mais segurança. Uma filosofia que elucida a nossa mente, desvenda segredos metafísicos e que vai promover a expansão de sua mente. Não vou repetir de novo, vocês já devem estar cansados de saber essa possibilidade da gente expandir a nossa mente. Bom, aqui tem um evento que está retratado por uma inteligência artificial e é bem importante porque a gente já está chegando na fase conclusiva dessa série de 4. O que acontece? Sócrates permanece em busca de conhecer a pessoa mais sábia, com o objetivo de compreender o princípio da sabedoria. Nessa jornada, ele está aí representado, né? Ele está aí conversando, ele vai ao templo de Apolo para confirmar a narrativa de um amigo seu que lhe contaram. Né? Então, o amigo dele foi lá, se consultou lá com os deuses e falou: ó, Sócrates, aconteceu isso, já vou falar lá o que é. Então, logo na entrada, ele se depara com uma placa contendo a mensagem: conhece-te a ti mesmo. Então, isso aí já tem uma potente mensagem que, na medida que a gente quer buscar o conhecimento fora, a gente precisa iniciar essa jornada por dentro. Em vez de a gente ser um astronauta, a gente tem que ser um endonauta, ou seja, alguém que faz uma viagem nesse mundo desconhecido chamado o nosso eu. Bom, em contato com uma sacerdotisa que está sentada aí, uma sacerdotisa do templo, seria uma pessoa dedicada a fazer a interação entre os deuses e as várias pessoas vindas de todos os lugares da Grécia buscavam respostas aos mais diversos dilemas. Confirma essa a pitonisa confirma. Quando Sócrates pergunta, né, a pitonisa diz que ele, Sócrates, era o mais sábio de Atenas. Bom, naturalmente essa notícia
corre, né? Sócrates não se sente, vamos dizer assim, soberbo com isso, ele não se sente o cara, né? Portanto, isso aí é importante, pessoal, que vai entrar lá no julgamento lá de Sócrates, né? Portanto, é uma evidência que Sócrates não desdenha dos deuses de Atenas, os deuses da cidade. Inclusive, ele cumpre os rituais que a sociedade praticava, e isso é importante, como veremos a seguir. Vamos lá. Naquele caminho que a gente vem compartilhando algumas virtudes, né? Então, Sócrates permanece fiel aos seus diálogos com um número crescente de pessoas que encontravam nele algo diferente. Pois Atenas, né, estava forte declínio e, naturalmente, as pessoas buscavam resgatar o esplendor do que um dia viver. Né? Bom, nesses diálogos, Sócrates enaltece a virtude da prudência, que a gente pode traduzir por ter sabedoria, ou seja, decidir a coisa certa na hora certa. Na verdade, quando ele vai lá para o tribunal defender-se de acusações, né, ele lá vai ter que tomar decisões certas na hora certa. Então, ele vai ilustrar novamente que ele não tem um discurso para um lado e prática para o outro. Então, essa é uma virtude fundamental, especialmente como a gente já falou, no momento que vai enfrentar um tribunal que o acusa, e a gente vai ser bem preciso, né? Injustamente, como já evidenciamos até aqui, de duas coisas. Primeiro, não reconhecer os deuses da cidade, e segundo, por incrível que pareça, a acusação de ele corromper a juventude. Imagina, ele que pregava, né, essencialmente as virtudes, a busca pela justiça, a prática da verdade, enfim. Essa, portanto, pessoal, é a quarta chave que pode abrir a nossa mente, pois os jovens que consideravam discípulos de Sócrates, eles têm a sua mente desperta ao refletir algo assim que é provável que aconteça. Isso não está na literatura. Bom, nós convivemos com Sócrates, não é a gente ouviu falar, leu, não. A gente convive com Sócrates há um bom tempo. E tudo que a gente aprende com ele envolve praticarmos a justiça e agirmos as virtudes. Esse comportamento tem um propósito nobre, o desenvolvimento da alma imortal, que é esse conceito fundador vamos dizer assim, da filosofia socrática. Bom, a corte judicial de Atenas decide julgar Sócrates e ele, tendo a consciência limpa, ele vai lá se defender dessas questões. Né? Deixa eu localizar aqui. Vamos lá. Bom, Sócrates comparece ao tribunal, estão presentes aqueles discípulos, tudo mais, os poderosos, com o intuito de interromper a jornada daquele que os ameaçava, ainda que não tivesse essa intenção. É importante ressaltar que uma das acusações contra Sócrates ele teria corrompido, né? Então é complicado isso. Bom, os detalhes da defesa e argumentos de Sócrates constam em detalhes da leitura recomendada, né? Da leitura recomendada, que seria a apologia de Sócrates, né? Então, de novo, entra aí que seria importante vocês terem vamos dizer assim, o acesso a esse material e mergulharem com profundidade. Bom, aí Sócrates é condenado, né? A condenação de Sócrates, que você pode conhecer em detalhes na leitura recomendada, né? A Apologia de Sócrates, está representada nessa imagem que contém três elementos muito simbólicos que nos fazem refletir. Bom, o primeiro elemento que a gente quer destacar, vocês podem ver aqui que tem um corredor, né? Um corredor em que está a família de Sócrates ao fundo, que ele muito amava. Então, está sua esposa e seus filhos em desespero, porém Sócrates se mantém sereno. Então, isso é um dos elementos. Então, todos os discípulos estão em volta dele, ele é condenado, né? E os discípulos falam, eles querem ajudar de alguma forma e tudo mais. Sócrates, bem sereno, em que pese o desespero. E ele não se utiliza desse recurso da família ali para tentar comover os juízes. Bom, o outro símbolo importante que a gente quer que você note também é o gesto de Sócrates. Ele está aí
com o indicador da mão esquerda apontando para o alto, indica que, além do plano físico, as questões e convicções metafísicas, em especial, na certeza da imortalidade de sua alma, garante uma vida sem medo de nada. E, especialmente 3, vocês podem ver que ali, aos pés de um discípulo, esse discípulo que está com uma túnica e cor meio de ferrugem, né? O que tem? Tem uma corrente ali, uma corrente aos pés dos discípulos, que na verdade é um símbolo da prisão. Porém, notem que ela está rompida. Bom, isso eu posso inferir, eu posso perceber, eu posso chegar à conclusão que significa que, ao mantermos nossos valores e princípios, né, absolutamente nada pode privar-nos de nossa liberdade. Okay? Finalmente, Sócrates é condenado e, em atitude de coragem, mais uma vez a virtude dele, cumpre a sentença que punha fim à sua jornada. Sem precisar que alguém o obrigue, ele toma a iniciativa. O que aconteceu? Aí você lê lá. Bom, você lê lá na Apologia de Sócrates, que tem alguns detalhes lá que são bem importantes. Bom, mas o seu legado se mantém através de seus discípulos. Platão que aponta o seu indicador para as coisas que estão ao alto, metafísicas, enquanto Aristóteles, ao seu lado, aponta a palma de sua mão para baixo para representar as suas diferentes visões sobre a realidade e o conhecimento. Vou dar só um spoilerzinho das próximas séries. Bom, Aristóteles torna-se aluno destacado da academia fundada por Platão e, entre inúmeras realizações, Aristóteles acaba sendo mentor de um rapaz chamado Alexandre, né, que, após ser mentorado por Aristóteles, ele vem a se tornar Alexandre o Grande, iniciando uma jornada aos 20 anos de idade e que viria a se tornar o imperador que conquista o maior reinado até então, reconfigurando a civilização daquela época. Bom, de novo, né, aqui estão algumas fontes que sustentam o roteiro desse vídeo, né? Então, eu espero que a gente se encontre o mais breve possível em nova série de vídeos para desenvolvermos juntos outras reflexões que vão ampliar a nossa mente, tá bom? Até mais, muito bom estar com vocês.